Pode fazer, não pode fazer, o que você libera, o que você orienta, qual é o seu papo com o seu paciente que senta na sua frente sobre exercício físico e prótese quadril, doutor Inácio Ventura. Eu vou dizer que eu sou bem franco com o meu paciente e com os colegas que me perguntam isso, e nas mesas redondas aí, nos vídeos e tudo. Sofro muitas críticas por isso aí, porque eu tenho uma postura relativamente agressiva, mas que eu me explico até, tá? Eu justifico. Primeiro é porque, por tudo isso que a gente já falou aqui, o André chamou a atenção mais uma vez, e pelo que a gente vê no dia a dia de prótese de quadril, eu confio muito nessa cirurgia e cada vez mais, tá? A gente tem evoluído muito em termos de material, em termos de técnica, a gente cada vez vê resultados melhores. E a segunda razão pela qual eu tenho uma conduta um pouco mais, entre aspas, agressiva, e vou me explicar, é porque eu sou um aficionado por esporte. Aficionado a ponto de, assim, se me falassem hoje que eu não posso praticar nenhum esporte pro resto da minha vida, cara, eu não sei, eu era capaz, eu só não vou falar que eu preferia morrer por causa da minha filha, que eu ia tentar ficar tomando conta dela parado, imóvel, mas, é cruel demais. Esporte é vida, isso não é balela, isso não é da boca para fora. A saúde está diretamente relacionada ao esporte. Então, por conta disso, eu tenho uma postura, como eu falei no outro exemplo, de conversar muito francamente com os meus pacientes, expor todos os riscos, e desde que seja um paciente, e eu só lido com pacientes assim, felizmente, que assistem todos os nossos vídeos, que acompanham o canal da artrose, que acompanham o meu canal, logo estão altamente instruídos, eles têm assim, o nível de perguntas dos pacientes que chegam a mim é igual a gente está conversando com um colega. Então são pacientes de alto nível de cognição, eles entendem tudo, clareza, eu só trato adultos, então eu gosto de pessoas que saibam compreender o que eu estou explicando e assumam responsabilidade junto comigo. Eu não sou um cirurgião verticalizado, que manda e o paciente obedece. Eu discuto todas as condutas com ele. Eu não proibição mesmo, nenhuma atividade esportiva. Tá? Nenhuma. Inácio, mas você nem esquiar no gelo, nem esquiar no gelo. Todo mundo aqui, se você foi no ISHA lá do Chile em 2016, que é o maior congresso de preservadora do mundo, de cirurgia preservadora, um grande cirurgião de quadril mostrou lá os vídeos dele esquiando com prótese no quadril, esquiando, de pacientes que mandam esquiando. A gente tem, todo mundo tem, o André deve ter. Eu tenho pacientes meus surfando, que mandam, lutando jiu-jitsu, fazendo capoeira. Cara, primeiro, o ser humano, se ele estiver sem dor e se sentindo bem, ele tem grande chance de fazer o que lhe dá prazer. Proíba você ou não, a gente não é pai de ninguém. Então ele vai fazer muitas vezes sem te falar. Depois, eu acho que é questão de esclarecimento, é assumir riscos. Se você conversou com ele explicitamente antes da cirurgia, e ele, doutor, estou ciente, eu já escutei de muitos pacientes isso. Doutor, eu vou voltar a fazer tal esporte, que eu sou apaixonado, e você pode ter certeza, se eu tiver um problema, porque eu peço para eles fazerem esse exercício de raciocínio, eu falo, se você tiver um problema fazendo isso que você ama, se você tiver que trocar essa prótese, você vai, na hora que tiver que me ligar, de madrugada, Inácio, deu problema e tal, tô indo pro hospital agora. O que você vai pensar? O que vai passar na sua cabeça? Nossa, valeu a pena cada minuto do esporte que eu fiz, agora vamos resolver, doutor Inácio. Ou você vai falar, putz, devia ter ficado quieto. Se você é desse, fique quieto. Aí o fique quieto, entenda-se que faça esportes mais seguros, tá? Se você vai falar assim, cara, valeu a pena cada minutinho do meu esporte mais radical, cada onda que eu peguei, cada 10 minutinhos de pelada que eu joguei, cada 10 minutinhos de corrida que eu fiz. Cara, então vai e encara. E você sabe que pode pegar na minha mão e a gente vai encarar junto o que acontecer, tá? Responsabilidade dos dois, vamos resolver. Agora, o que eu faço e oriento a gente não sabe o futuro. As próteses que a gente usa hoje, a gente acredita que talvez durem mais de 4 décadas, sei lá, talvez o resto da vida. A gente não tem essas respostas ainda. Mas ninguém sabe o dia de amanhã. Então eu acho que um pouquinho de bom senso não faz mal a ninguém. É viver no equilíbrio. Então eu digo para meus pacientes, pô, qual é a sua paixão? É corrida, Inácio. Eu vou correr depois da prótese. Então vamos combinar o seguinte, a corrida não será o seu esporte eleito para o seu gasto calórico aeróbico, tá bom? Você não vai correr meia maratona, você não vai correr 4, 5 vezes na semana, 15 quilômetros como você fazia 15 anos antes, ok? Mas você vai correr para te dar prazer. Você vai, talvez, nadar
para fazer o seu cardiovascular trabalhar bem, e na hora do teu prazer, porque muita gente que corre, ele quer a interação com os amigos, ele quer estar ao ar livre, ele quer pegar o sol, ele quer ter a sensação do vento na cara e do trote. Isso aí você vai fazer, cara. Então você vai dar o seu trote no final de semana, no sol, uma distância curta, e use outros esportes mais seguros para o gasto mesmo, para a demanda. Futebol, tem um grande pai de um amigo meu que sempre posta aqui, ei, Inácio, meu doutor, 11 anos de prótese, jogando pelada toda quarta. Mas é um cara altamente consciente. Então ele joga a peladinha dele, ele sabe que ele não vai jogar o jogo inteiro, ele não vai jogar com quem ele não conhece, ele entre amigos, da mesma faixa etária, que todo mundo se respeita, que ele não corre o risco de tomar um carrinho, de tomar uma entrada maior, ele não participa de campeonato. E um detalhe importante, aí não é nem só para quem tem prótese. Quer praticar esporte de maior risco, com prótese, sem prótese, até risco de desgaste, vamos dizer, se prepare para ele. Então, claro, o paciente tem que ser altamente dedicado, né, nisso. Tem gente que não. A musculação eu não quero fazer não, Inácio, porque dá preguiça, a mobilidade eu não quero trabalhar, eu só quero jogar bola. Pô, aí a gente está ficando aí risco. é que está. É que quem está ouvindo essas maravilhas esqueceu, talvez, o contrato que assinou antes. Contrato no sentido de hombridade, de olho no olho, de ter falado e depois assumir o risco se alguma coisa acontecer. Isso é importante, gente. Então, poxa, dá para fazer tudo isso? Sim, mas você entendeu que se der errado é o seu quadril e eu, o cirurgião, e nós estaremos juntos? Então, não é só olhar, né, a vantagem, você tem que olhar o risco. Então, e ele tem que entender... O Dr. Inácio falou, exato, para pessoas esclarecidas, que entendem e que têm bom senso e boa índole, né, de dizer, olha, realmente, não, eu entendi isso e me comprometi a isso, e agora deu um bode, né? Perguntaram aqui, ó, MPS tricolor, perguntou, futebol, eu tenho pacientes que jogam bola, tem professor que eu tenho paciente que é professor de Muay Thai, de Jiu-Jitsu. Eu não posso dizer que endosso isso, mas eu libero na medida em que a pessoa entenda os riscos que corre. Exatamente. Bom, ela precisa saber o que é o dar errado, né? Você tem que ter explicado para ela, ó, o dar errado pode representar isso, isso e isso. Uma cirurgia a mais, uma prótese que poderia durar talvez 60 anos, vai durar 20, ou que poderia durar 30, vai durar 13, é isso que você quer? Bom. Ele tem que entender. E aquilo, né, André? Eu vou até usar um exemplo de famoso aqui, que é se está disposto a pagar o preço, né? É o que a gente fala daquele livro maravilhoso do Nassim Taleb, que é Skin in the Game. Você está disposto a pagar o preço? Por que eu digo isso? Porque os pacientes adoram trazer exemplos de famosos. Então eles vêm, mas o Andy Murray joga tênis, estava em Wimbledon agora nas finais e ganhou um ATP. Eu vi no seu vídeo, Inácio, que ele ganhou um ATP 250 8 meses depois da prótese. Eu também vou conseguir? E aí eu pergunto, você está disposto a pagar o preço do Andy Murray? Você sabe o que o Andy Murray faz para ter chegado naquele nível e fez a vida inteira e toda a estrutura de suporte que ele tem? Ou seja, é complicado a gente extrapolar resultados dos outros para a gente, para o bem e para o mal. Então esse é um exemplo positivo que a gente vai tentar chegar o mais perto possível, mas para o mal também. A gente escuta muitas vezes pacientes, porque um amigo meu fez e teve um problema. Gente, isso não é ciência, tá? Quem tá bem tá andando na rua e não tá contando para ninguém. Quem tem problema fala mais. Então, não extrapolem exemplos dos outros, é complicado.